Use ferramentas de produtividade. Sim, ferramentas são importantes. Primeiro, antes de falar sobre qualquer ferramenta que eu indico, que eu recomendo, que eu acho importante, você precisa entender que a ferramenta mais importante do teu trabalho é você. Isso é essencial. Se você entende que você é a sua própria ferramenta, as próximas ferramentas, quaisquer que sejam, elas vão apenas te auxiliar, elas vão te ajudar, elas servem como ferramenta de apoio para a sua produtividade. Mas não adianta você colocar um monte de ferramenta no teu celular, no teu computador, você começar a usar todas essas ferramentas se você não tiver um bom planejamento, se você não entender que ser produtivo é trabalhar melhor, não mais, se você não listar as suas tarefas por prioridade, se você não se organizar diariamente, semanalmente, ok? Quais ferramentas eu uso e recomendo com bastante frequência que você pode utilizar, começar a utilizar agora e provavelmente já vão te dar aí um fôlego para você trabalhar melhor. A primeira delas é o Google Drive, tá? O Google Drive para mim é essencial porque todos os arquivos ficam na nuvem, eu não preciso me preocupar em perder arquivo, eu não preciso me preocupar em, de repente, meu computador deu um piti doido aí e parou de funcionar, enfim. No Drive todas as coisas estão lá. Se você não gosta do Google Drive ou se você não quer utilizar uma conta do Google, você tem aí, se eu não estiver errado, algumas outras ferramentas. Tem o Mega, que eu particularmente não gosto muito, e tem uma mais conhecida que é o Dropbox. Se você utiliza o Windows e já tem conta na Microsoft, o OneDrive vai ser muito útil para você. No meu caso, eu uso o Google Drive. O Google Drive é bastante útil, principalmente porque eu consigo colocar todos os meus arquivos lá. Dentro do Google Drive ainda existe uma nova função que se chama Google Prioridades, e você consegue criar espaços de trabalho e colocar dentro desses espaços de trabalho os documentos mais utilizados. Eu particularmente uso da seguinte forma: lá em Prioridades, tem uma caixinha em Prioridades, vai aparecer em algum lugar na tela aqui um videozinho como funciona ali, um GIF, alguma coisa assim. Você vai lá em Prioridades, você vai ter ali do lado criar espaço de trabalho. Eu crio um espaço de trabalho para cada cliente que eu estou atendendo e eu adiciono os arquivos mais importantes daquele momento. Como um projeto de marketing, que é o que a gente trabalha aqui, ele tende a ter várias fases, eu vou alterando esses arquivos de acordo com as fases do projeto. Exceto, talvez, alguns arquivos que realmente eu sempre vou utilizar. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha de acesso com todos os links que precisam estar na equipe, eu preciso acessar de vez em quando, então eu deixo aquela planilha sempre por ali. Existe um documento de persona, por exemplo, público-alvo, avatar, eu preciso ficar vendo aquele documento sempre que eu vou revisitar a estratégia, então eu deixo aquele documento sempre ali. Os demais documentos, eles no geral são mais rotativos, então eu tiro eles do meu espaço de trabalho e coloco os documentos que eu estou utilizando. O legal desse recurso do Google Drive Prioridades é que, além de você conseguir se organizar melhor por espaços de trabalho, espaços de equipe, por exemplo, eu particularmente uso por clientes, mas você poderia, por exemplo, se você gerencia, colocar por equipes, se você gerencia equipes, você pode colocar uma equipe de design, uma equipe de desenvolvimento, colocar os documentos mais importantes ali. O legal desse espaço de trabalho é que você não está excluindo os arquivos, você apenas retira ele do espaço. É como se fosse uma pasta. Qual é a principal diferença? Esses arquivos podem estar organizados de forma muito diferente dentro das pastas deles, mas eles precisam ser acessados com mais frequência. E às vezes ficar clicando em pasta, abre link, abre não sei o que, dá muito trabalho, você perde muito tempo. Então esse é um recurso muito interessante, é um recurso relativamente novo. Se você quiser entender melhor, tem um link aqui que vai lá para o meu blog. Lá no blog eu fiz um texto explicando como você pode usar essa nova ferramenta Prioridades para dar um boost na sua produtividade. Outra ferramenta que eu utilizo bastante, essa eu indico sem sombra de dúvida, é o Google Agenda, tá? O Agenda do Google, eu uso quase tudo que eu uso é do Google, mas o Agenda em especial, ele me permite colocar não só as minhas reuniões, como algumas tarefas que são importantes. E aí isso é uma coisa muito, muito interessante e poucas pessoas utilizam. Às vezes existem algumas tarefas rotineiras que
você esquece que elas precisam ser feitas. Então, sei lá, por exemplo, toda sexta-feira você precisa fazer um relatório. Se você está na área de publicidade, marketing ou social media, você provavelmente tem que fazer esse relatório ou quinzenal ou mensal, enfim. Se você tem ali uma demanda que sempre tem que ser feita e você costuma esquecer dela, coloca no Google Agenda e pede para ele te notificar. Ele vai te notificar por SMS, e-mail e se você está logado no Google, naturalmente ele te manda ali uma notificação ali na tela. E essas notificações, quando elas são importantes, elas podem te auxiliar bastante. Claro que você também não precisa colocar as notificações para ficar aparecendo a cada 1 hora, tá? Elas só precisam aparecer num período ali que você consiga se organizar entre o momento que a notificação apareça e o momento que você precisa executar essa tarefa. Eu delego absolutamente toda a minha agenda para o Google. As reuniões eu coloco no Google, essas tarefas que são rotineiras eu coloco no Google, e dependendo do projeto, eu crio uma agenda só para aquele projeto para colocar ali as tarefas que são importantes sobre aquele projeto. Às vezes eu compartilho o Google Agenda com o meu cliente, então eu tenho um cronograma de tarefas que a gente vai cumprir, que eu vou criar, que eu vou fazer, e eu compartilho esse cronograma com os clientes. Outra ferramenta muito importante, muito interessante, que eu gostei de usar durante muito tempo, hoje eu não uso mais, mas eu ainda recomendo ela, é o Wunderlist. Então o logo vai aparecer em algum lugar aí na tela. O Wunderlist, ele é uma tarefa, ele é um software basicamente de listagem de tarefas. Talvez ele esteja um pouco diferente do que o meu, quando eu utilizei antigamente, mas ele te permite utilizar aí diversos métodos, como por exemplo o método GTD. Dá um Googlezinho sobre GTD, ou se você quiser que eu fale mais sobre o GTD, que é um método que eu pratiquei mais no início da carreira. Hoje eu uso só alguns aspectos dele, mas se você quiser que eu fale como ele funciona, comenta aqui embaixo, diz aí que eu trago um vídeo só sobre esse método que eu acho fantástico e já vai te dar um boost de produtividade. E eu utilizei bastante o GTD com o Wunderlist, então eu conseguia colocar ali as tarefas que eram mais importantes, que precisava ser delegado, que eu precisava acompanhar e por aí vai. Então o Wunderlist é uma ótima ferramenta para você utilizar no teu dia a dia, nas tuas tarefas, nos teus projetos, inclusive na tua vida pessoal eu usei ele bastante. Uma segunda ferramenta que também funciona como um gerenciador de projetos ou de listas é o Trello. E essa é mais conhecida, mais queridinha, principalmente de quem é freelancer. Se você nunca ouviu falar, recomendo fortemente que você procure o Trello e procure também entender como utilizar. O próprio Trello tem um blog em português com várias técnicas de produtividade, com várias formas de você aplicar diversos métodos e formas de utilizá-lo dentro do próprio Trello. Ele basicamente funciona como um quadro, como um board mesmo, como aqueles quadros de post-its ou de pinagem. Não sei se vocês já viram aqueles de camurça, que você pina, você coloca um pinozinho e você pode colocar, sei lá, um recadinho, um bilhete e pendurar ali. Ele vai funcionar dessa forma, porém, ele vai funcionar com diversas listas. Então você cria várias colunas com várias listas, e aí tem várias formas de você utilizar o Trello. Eu tenho algumas que eu recomendo, mas não é o foco desse vídeo. Então se você quiser que eu fale sobre como usar o Trello para gerenciar projetos e tarefas, comenta aqui embaixo que a gente dá uma olhada e eu trago um conteúdo mais apurado sobre o Trello. Outra ferramenta que é muito importante, você vai entender rapidamente o porquê que ela é importante, é o Zapier. Eu utilizo ela bastante porque eu gosto muito de automações. Então entenda assim, eu automatizo o máximo de coisas que forem possíveis, tá? E o Zapier é uma ferramenta de integração. Então com o Zapier eu consigo, por exemplo, conectar o Trello com o meu Gmail. Então todas as vezes que eu recebo um e-mail de cliente, eu posso simplesmente transformá-lo numa tarefa ali dentro do meu Trello. E conectando eles dois, eu não preciso mais ficar com uma aba do Trello e uma aba do Gmail toda hora verificando meu e-mail. Isso é um exemplo, tá? O Zapier tem diversas integrações nativas. Você entra lá dentro e vê quais são as opções. Eu super recomendo que você pare aí uns dias, alguns momentos do seu dia para você olhar o Zapier, entra lá no Zapier, procura quais são as integrações que ele tem e você consegue fazer algumas integrações que fazem sentido para o teu dia, que fazem sentido para que você se torne mais produtivo, mas é uma ferramenta que eu recomendo com bastante frequência.
Outra ferramenta que eu recomendo, não é bem uma ferramenta, mas que eu gosto de recomendar bastante é o Bullet Journal. Ele não é uma ferramenta, ele é mais um método, naturalmente ele é mais analógico, porque ele é papel e caneta. Existem alguns aplicativos que você consegue utilizar o Bullet, mas ele não tem a mesma, na minha visão, ele não tem a mesma efetividade que o Bullet impresso ou o Bullet no papel. O Bullet Journal, como eu já falei algumas vezes, o Bullet Journal é um método onde você vai organizar as coisas como se fosse uma agenda. E eu não vou me adentrar de novo no formato dele, acho que vale muito a pena vocês procurarem no YouTube Bullet Journal, vai ter vários vídeos falando sobre, inclusive os vídeos do cara que criou, e é um método que eu acho particularmente muito fantástico, especialmente para quem é perdido ou para quem não consegue se organizar no software, não consegue se organizar em aplicativos e etc, acaba se perdendo nesse rolê. O Bullet vai te ajudar bastante. Se você gosta de papel, agendas e afins, naturalmente o Bullet é para você. Uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu recomendo também com bastante frequência, e não é necessariamente relacionada à tua produtividade, mas pode te ajudar na produtividade, é a ferramenta 12 Minutos. É uma ferramenta onde você consegue ouvir ou ler resumos de apenas 12 minutos de livros, tá? Então você consegue simplesmente aprender algumas coisas dentro desse período. Se você não tiver 12 minutos por dia para ler ou ouvir alguma coisa, realmente seu tempo está escasso, mas se você precisa aprender coisas específicas, você consegue a partir dos 12 minutos. Eu recomendo bastante porque, no geral, a gente tem pouco tempo para ler muitos livros e etc. Isso não substitui em nenhum momento a leitura de um livro de fato ou os benefícios da leitura de um livro, mas com certeza te ajuda a ganhar um tempo aí, se você tem que pegar trânsito, se você pega ônibus, metrô, qualquer tipo de transporte, naturalmente você pode usufruir desse tempo para ouvir alguma coisa. Se existem por aí diversos podcasts de 12 minutos, é um formato bem legal de você conhecer conteúdos novos e se aprofundar neles. Por último, mas não menos importante, existe uma ferramenta que eu gosto bastante, que é a Pomodoro. A Pomodoro também é um método, tá? Mas existem algumas ferramentas online que você utiliza. Eu posso falar disso um pouco mais para frente, porém, para que você entenda de cara, o Pomodoro analógico, ele vai ter lá um formatozinho, existem diversos aplicativos, você pode colocar tanto no Google quanto no iPhone, você pode ir lá e digitar Pomodoro, você vai encontrar diversos aplicativos que vão fazer o que o Pomodoro faz, o método Pomodoro faz. Basicamente funciona assim, tá? Você vai utilizar e você vai determinar quais são as tarefas que você vai fazer nos próximos 25 minutos e aí você vai ficar 25 minutos apenas naquela tarefa ou naquelas tarefas. Uma vez que você tenha feito todas essas tarefas, uma vez que tenha passado os 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Quando você faz essa pausa de 5 minutos, você literalmente se desconecta completamente do computador, se desconecta completamente do celular e daquelas tarefas que você precisava fazer. Você faz a sua pausa de 25 minutos, de 5 minutos, volta para mais 25 minutos e você vai repetir esse ciclo por 4 vezes, 25, 25, 25, 25, sendo que cada um desses ciclos tem uma pausa de 5 minutos e ao final do último ciclo, do quarto ciclo Pomodoro, você vai fazer uma pausa maior, geralmente de 30 minutos e dependendo do teu horário que você começou a trabalhar, talvez uma pausa ainda mais longa de 1 hora para uma pausa de almoço ou por aí vai. Então a ideia do Pomodoro é você entrar em flow e fazer as pausas que são tão necessárias para o trabalho. Tá? O Pomodoro é uma técnica, isso significa que você pode fazer com o relógio esses 25 minutos, mas também existe formatos analógicos, né? Literalmente o Pomodoro é um tomate e ele nasceu originalmente dentro, o tomate em si, ele é um timer que é usado na gastronomia e ele existe em formato analógico, que você simplesmente gira ele para 25 minutos ou mais e aí ele vai voltando. Eu particularmente gosto bastante, até tinha um Pomodoro por aqui em algum lugar. Não sei, eu vejo se eu trago para vocês em outro vídeo, mas não uso muito o Pomodoro hoje, exceto nos dias em que eu estou me sentindo muito improdutivo e eu preciso muito entregar alguma coisa, aí eu utilizo o Pomodoro. De novo, ele é uma técnica, mas existem diversos aplicativos que fazem essas contagens de 25 minutos e existe o próprio analógico, você consegue girar lá e colocar, eu acho bem legal, eu gosto daquele barulhinho do tic-tac batendo, tem gente que detesta, eu particularmente gosto porque me ajuda a entrar no flow e ficar imersivo naquela experiência, naquelas tarefas que eu preciso fazer.